Olá pessoal, hoje estamos aqui para fazer o nosso primeiro teste de curvatura aqui no Lago de Palmas, da usina hidroelétrica de Lajeado. Esse lago tem mais de 100 km de extensão, pegando várias cidades, inclusive aqui de Palmas, onde ele é bem grande aqui. Então até a cota 212 aí do terreno natural, a água chegou nessa cota e inundou tudo, né? Enfim, então a gente tem aqui o lago e é possível fazer o teste de curvatura aqui também, né? Porque onde tem uma quantidade dessa de água, não só no oceano, né, gente, pode fazer o teste. Apesar de a gente não estar aqui no oceano, no mar, né, nas cidades litorâneas, por que a gente pode fazer? Porque, conforme bem lembrou aí o Martins do Sem Hipocrisia, me alertou, né, a água tem que fazer curva aqui também, ela tem que acompanhar a curvatura da Terra. Então esse lago aqui ele tem próximo a 200 km de extensão, então vamos supor que fosse uma usina aqui, Imperatriz, onde passa o rio Tocantins aqui, na cidade de Imperatriz, fosse inundar até a cota 312, no lugar da 212, né? Vamos supor aqui, então ele faria uma barragem aqui nessa cidade aqui de Imperatriz. Então, se fizesse uma barragem aqui na cidade de Imperatriz, vamos passar uma linha aqui como se fosse uma barragem aqui por aí. Vamos supor que o rio Tocantins tivesse uma barragem aqui na cidade. Imagina quantas cidades não alagariam para atingir essa cota aí de 312, né? Então, vamos supor que essa água chegasse aqui até o estado de Goiás, sei lá, estamos imaginando, o rio Tocantins nasce aqui no Distrito Federal, né? Vamos supor que ele chegasse, o lago formasse até próximo aqui da nascente do rio, né? Então, você teria um baita de um lago, né, gente? Então, aqui a gente tem um pedaço pequeno desse lago, que foi formado aqui em função da barragem de Lajeado. E eu estou supondo aqui que se pudesse fazer uma barragem, uma usina em Imperatriz, e fosse grandiosa, maior de todo mundo aí, então em lugar nenhum haveria uma barragem dessa, né, que não daria, sei lá, talvez boa parte do Brasil, talvez a terça parte do Brasil, seria uma tragédia, né? Mas enfim, o que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que a água que faz a curva, acompanha a curvatura da Terra, tem que acompanhar aqui também. Então, se o nosso lago fictício aqui tivesse 1000 km de extensão, a água teria que acompanhar essa curvatura aqui. Então, alegar aqui, porque você não está no mar, não pode fazer? Não, pode sim. Tanto é que tem pessoal do Globo aí fazendo teste em lago, aí em São Paulo, e a gente vai até comentar sobre isso aí mais para frente aqui no vídeo. Enfim, então você tem como fazer o teste aqui. A água tem que acompanhar a curvatura da Terra. Então, em 1000 km ela acompanharia a curvatura, né? Aqui, teria que acompanhar. E tem um cálculo para isso. Então, a gente pode fazer esse cálculo. Então, vamos fazer aqui na nossa cidade, que a gente pegou aqui, na praia aqui, que a gente estava aqui, na Praia dos Buritis, né? Então, a gente foi aqui até essa praia aqui dos Buritis. Aqui vou deixar a coordenada do local, mas você já pode ver aqui. Se você acessar no Google Praia dos Buritis, aqui em Palmas, você já vai saber que é aqui. Então, eu mirei aqui na ponte, que está a 18 km dela, né? Vamos lá aqui, até aqui a ponte. Então, fizemos o teste aqui. Aqui tem um aterro e tem a ponte. A ponte tem 1044 metros e o aterro tem 7 km, né? Mais ou menos aqui vai dar mais ou menos 1 km, os outros 6 até a cidade de Palmas. Então, esse aterro aqui, a gente foi lá e mediu, ele tem 3,60 metros de altura. Eu vou mostrar os vídeos aí da medição da ponte e do aterro. A ponte tem 25 metros aí de altura, conforme indica o próprio projeto dela, né? Então, a gente tem plenas condições aí de fazer o teste. Fizemos aí a partir da Praia dos Buritis, né? Fizemos várias vezes seguidas, fomos lá vários dias para pegar um dia bom, porque isso é uma das coisas que a pessoa não entende, principalmente o pessoal aí que defende o Globo. Eles acham que você vai lá, faz o teste e está pronto. Não é assim, porque o teste de curvatura ele tem muitos detalhes. Então você tem que ver a questão da umidade, da temperatura, da condição do vento na hora que você está fazendo o teste. Tudo isso aí interfere. Inclusive eu vou fazer um comparativo aqui para mostrar que o que esconde não é a curvatura, mas as condições do tempo mesmo. O vento cria perspectiva nas marolas, né? No mar as ondas e a refração provocada aí pela umidade, pela temperatura. Isso aqui vai te fazer o objeto aparecer ou não. E vou mostrar aqui conforme as várias tomadas que a gente teve durante alguns dias fazendo o teste. Então, pessoal, a partir dessa distância aqui de 18 km que a gente estava, a gente conseguiu ver os carros passando sobre o aterro. A gente vai mostrar que isso aqui seria impossível no globo devido à curvatura, porque a 18 km de distância a gente não poderia ver os carros passando a 3,60 metros. Então a gente vai deixar a filmagem do teste para o final do vídeo. Enquanto isso eu vou mostrar como a gente calculou a altura do aterro e da ponte.
Então, para medir o aterro, a gente veio aqui ao local, tirou algumas medidas e depois fez algumas relações de triângulo para poder achar a altura desse aterro. Aqui a gente achou o tamanho do talude, né, aquela saia dele, que é onde passa essa drenagem aqui. Foi fácil de pegar essa medida, porque tem a drenagem aqui do aterro. Então deu 7,60. Com isso a gente fez umas relações aqui de triângulo, porque tinha um pedaço de madeira branca de 56 centímetros e outro pedaço que eu levei para fazer o apoio, que deu 30 centímetros. Com isso, colocando isso aqui no talude, você vai ver ali no vídeo mais à frente, que dá 28 graus a inclinação lá do talude. Então eu peguei 7,60, que era a medida do talude, essa medida aqui, onde está passando o mouse aqui, coloquei o ângulo e consegui determinar a altura do talude. Então deu 3,57 metros, né? E quando você estiver vendo o vídeo aqui completo, mais à frente, você vai entender o que eu fiz, porque esse lado aqui é o 7,60 que está ali no triângulo. Então vou deixar os vídeos agora aqui para você ver como foi feito o cálculo da altura do aterro, da altura da ponte. Depois a gente volta para mostrar como foi feito os cálculos aí diante do que a gente já fez no experimento, que vai ser a última parte do vídeo. Então vamos até lá. Eu vim medir aqui o talude. A gente estava entre aquelas duas ilhas ali, lá na Praia dos Buritis, 18 km daqui lá. E tá aqui a ponte. Nós viemos aqui medir a altura do aterro. Tá aqui passando os carros aí. Então, nós medimos aqui o talude 7,60 metros, o tamanho do talude, que não é a altura da ponte. A gente tem que achar o ângulo agora do aterro aqui. Então, ele tá ali, a régua ali, a trena, na beira da água ali, na cota 212. Então, tá aqui. O talude tem 7,60 metros, que não é a altura dele. Então a gente tem que achar o ângulo desse talude aqui para depois mostrar a altura. A cota de projeto é 3 metros. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Então tá ali a cidade. Estamos filmando com o celular aqui. Então, vamos pegar outra tomada aqui para ver o ângulo do aterro. Então vamos para a próxima parte do experimento. Filmando aqui o baúzinho passando aí, ó. Carro. Vamos fazer uma medida aqui do aparato. Esse pedacinho de madeira branca aqui, ele tem 56 centímetros. Que já foi... é uma medida conhecida. Então a gente já sabe que ele dá isso. E caiu ali, mas vamos pegar. E esse, onde ele está apoiado aqui na base do talude, que é mais ou menos a linha da... tem 30, mais ou menos aqui na linha da tela aqui, tá com 30 centímetros mais ou menos. Então aqui a gente pode fazer uma relação de triângulo para saber que ângulo tem o talude, certo? Então tem mais a outra etapa aí do experimento para fazer. Pessoal, estamos aqui em cima da ponte de Palmas. Tá ali a nossa visada a 18 km. Isso aqui filmando de celular, ninguém vai ver nada, mas entre aquelas duas ilhas ali, aquela ali e aquela outra ali, que é a Ilha do Canela, a ilha do lado. E ali parece que é a Ilha das Cobras, né? Então nós vamos medir aqui a altura da ponte, que de projeto diz aí que é 24 metros. Porque a cota do grade, o grade aqui ali onde tá passando o asfalto, chama de grade. No projeto diz que a cota é 236. E a cota da água 212. Então a gente soma aqui depois o guarda-corpo para ver quanto que vai dar no total. Eu vou ter que colocar o celular aqui de lado porque não tem como segurar a trena. A trena tá aqui de 30 metros, amarrado com a maletinha aqui, o pezinho, né? Então vamos começar aqui, colocar ela aqui. Depois a gente... tá vendo aqui, a maletinha tá toda com papel aqui. Quer dizer, vai vir molhado esse negócio. Vamos colocar lá pra ver quanto que vai dar essa altura aqui.
Chegou na água 25 metros. Vamos filmar aqui. Vou pegar aqui. Tá ventando aqui, mas ele tá lá dentro da água já. Vou mostrar aqui, tá dando 26 metros, com toda essa, com a trena toda torta, né? Tá lá dentro, ó. Você vê, ela tá... Coloquei uma pedra dentro da maletinha, né? E aqui, ó, 26 metros. Que não dá isso não, viu? Quer dizer, o projeto não mente, viu, gente? Deu 24 metros do grade, quer dizer, 24 metros do grade, que é o asfalto aqui. Mas você vê que ela tá bem torta. Então ela vai ter menos que isso. A altura dela é menos. Vamos puxar aqui. Vamos puxar aqui agora, ó. Tá mais ou menos na altura real da ponte, 25 metros, viu? Do guarda-corpo aqui, ó, 25 metros. E aí você... Então, pessoal, estamos vendo aqui, ó, dá 25 metros, viu? Porque confere o grade aqui, 24. Mas a altura do guarda-corpo aqui, ó, quer dizer, tá até menos. Ela deve estar o grade um pouco menos, porque a trena tá bem torta lá, ó. Você pode ver que a trena tá... A maletinha tá lá na água e a trena tá bem torta. Enfim, vamos aí assumir como a medida oficial 25, né? Porque eles dizem no projeto e é mais ou menos isso aí mesmo. Agora vamos puxar aí pra gente trazer a maletinha de volta aqui. Tá aí a nossa maletinha de volta. Tá aí, toda papel tudo molhado aí, ó. Que ela entrou lá mesmo. Então é isso aí, pessoal, a ponte de 25 metros. Ali o aterro. Quer dizer, a gente viu o carro ali embaixo, ó, saindo aqui de cima, passando a 3 metros ali, 3,60 foi que a gente mediu, né? Então aqui tem 24 metros e 3,60 lá embaixo, né? Então, segundo a fórmula aí da curvatura, não poderia ser visto, porque ela teria que estar a 10 metros, colocando refração, e 13 metros sem refração, né? Mas quando você vê um objeto... a gente via aquele carro de polícia, a viatura, ou os carros passando, o caminhão passando, você vê um objeto físico passando. Então, você vê ele aqui no mais alto ponto aqui, né, da ponte, depois você segue
aquele objeto, aquele carro, né? Até lá embaixo, ali no aterro, você está vendo um objeto físico. Então, para colocar a refração ali, apesar de ter a refração, né? Mas não é uma miragem, não é uma ilusão. Você está vendo aquele objeto. Então, mas enfim, a refração entra de lambuja. Então, se alguém reclamar, tá aí, ó. Não tem nem com refração tem justificativa. Então, as pessoas têm que questionar o seguinte: como é que eu posso ver uma ponte estando a 18 km, né, de distância dela, e a altura de 3 metros, você colocar a altura do caminhão mais 3 metros, 3,50, ó, que vai passar um agora aqui. Quando você botar mais 3,50 de altura aí, vai pegar 7 metros. Ela para estar 10 escondido. E então esse tipo de lógica, não existe uma resposta lógica para isso. Por quê? Porque não tem curva, né? É simplesmente isso. Aí a beleza aqui do lago, né? Então as medidas são essas aí, ó. A gente veio aqui fazer a medida para comprovar o tamanho da ponte do aterro, a altura do observador. Coloca agora na forma da calculadora aí, que a gente vai mostrar depois, e está comprovado que não tem curvatura. Então é isso aí. Um abraço para todo mundo aí. Bom, pessoal, de posse dessas informações aí que você já tem, então vamos fazer aqui o cálculo da curvatura. É simples. Você entra aqui no site Earth Curve Calculator e vamos colocar aqui na unidade metric, né? Vamos colocar a altura do observador. Eu estava a 2,10 metros do nível da água. É aqui onde eu montei o tripé, a câmera, aqui na Praia dos Buritis. Aqui você vê que está nesse horário aqui onde a gente pega menos refração, melhor horário para você fazer o teste. Não se faz teste de curvatura com umidade alta, com alta temperatura, com dia ensolarado. Então tem algumas pessoas que tentam fazer o teste de curvatura, mas vão em horário impróprio, com alta umidade. Ele não checa a umidade, ele não checa o vento. Por exemplo, eu não tenho nenhum aparelho aqui que determina isso, mas a gente procura aí naquele site Climatempo para saber as condições. Por exemplo, eu fui um dia, estava 60% a umidade, e não consegui ver os carros no aterro. No dia seguinte a umidade estava 50%, indicação do site aqui. Eu fui lá e conferi, e também vi a velocidade do vento e a temperatura, porque é um dia muito quente, vai dar refração. E essa umidade aqui de 50% nem é uma umidade ideal. Quer dizer, se eu pegar uma umidade aqui de 30% com vento de 5 km por hora, no lago aqui forma menos ondas do que no mar, então minhas condições poderiam ser melhor ainda. Ou seja, eu posso pegar um dia melhor do que eu peguei aí no dia 18, que foi o dia que fez o teste, 18 de janeiro. Enfim, pessoal, coloquei a câmera na altura de 2,10, que é uma altura que a curvatura da Terra do globo aceitaria essa altura. Então, pessoal, algumas pessoas acham que tem que colar a câmera na água, mas acontece que isso não existe. Quem faz teste de curvatura colocando a câmera na água está querendo simplesmente criar um engano, porque é perto da água onde tem mais refração e onde vai ter a perspectiva, mesmo no lago. No mar, então, nem se fala. Então, eu estou vendo aqui um rapaz aí fazendo uns testes lá em São Paulo. Ele cola a câmera na água e ele acha que está provando a curvatura da Terra, quando na verdade ele está vendo a perspectiva. A curvatura que ele está vendo ali é a perspectiva. Quando a gente alerta esse pessoal aqui, eles estão fazendo de forma errada, muitas vezes até mal intencionada, não sei se é o caso dele. Quando você coloca a câmera colada na água, você vai enfrentar uma forte perspectiva. Então você tem que subir para vencer isso aí. Então eles acham ainda o seguinte, que se tem uma onda, por exemplo, no mar, se tem uma onda de 1 metro de altura e você coloca uma câmera a 1,5 metro, você venceu aquela onda e está tudo bem, então você não tem problema. Ele acha que não vai ser mais atrapalhado pela perspectiva, e está errado, vai ser atrapalhado sim, porque lá na frente vai ter uma outra onda, pode ser até menor, e ela vai atrapalhar sim. Inclusive, eu vou mostrar aqui para o senhor um vídeo de um rapaz que faz teste no lago, assim como eu aqui. Ele caiu nesse engano da perspectiva, porque a gente tem alertado ele. O nosso amigo ali, Vanderlei, do Globo versus Plana, um rapaz muito bom, entende muito de curvatura. O Vanderlei é um cara excepcional nessa área de perspectiva. Inclusive o canal dele agora é Terra Plana em Perspectiva. Entra lá, gente, acessa o canal dele, que é muito bom. Ele é especialista nessa área aqui. Então, o rapaz que faz o teste lá em São Paulo, o Diego Roque, vamos mostrar aqui para ele o seguinte, que ele está completamente enganado, porque apesar dele ter uma visada acima das primeiras ondas, lá na frente, no mar, por exemplo, vai ter uma onda. Porque apesar dele ter uma onda inferior à altura da observação dele, pode acontecer esse caso aqui que ele acabou de filmar. Diego, fez essa filmagem aqui, ó, e você, com certeza que você fez aqui do lado esquerdo, você disse que estava na parte de baixo da ponte e fez uma filmagem na parte de cima da ponte.
tentando induzir as pessoas a achar que isso aqui é curvatura. Quando quem acessar o vídeo do Diego aqui vai ver, ele coloca duas faixas. A faixa da parte de cima da ponte, quando ele mostra ali, ele está querendo dizer que aquilo ali foi encoberto pela curvatura, que seria a parte de baixo. Então, ele tenta induzir as pessoas a acharem que quando ele sobe, ele na verdade está vendo que foi ocultado pela curvatura. Mas quando você coloca isso em uma análise mais detida, você percebe que essa ocultação que ele está mostrando, na verdade, foi pela perspectiva. E ele está achando que é a curvatura. E eles acreditam piamente que se estivessem sobre um plano, a visada superior ao obstáculo não impediria a visão do que está à frente. E o que a gente tem estudado muito aqui, pelo menos eu e o Vanderlei temos estudado bastante ultimamente, é que apesar de você estar acima desse obstáculo, apesar de você estar acima dessa onda, lá na frente, numa determinada distância, esse obstáculo, essa onda, essa marola, apesar de ser menor do que a sua observação, a sua câmera, a sua posição, apesar dela ser menor, ela vai tampar até uma montanha, ela pode tampar um barco, ela pode tampar uma ilha, ela pode tampar uma ponte, como você, Diego, mostrou aqui pra gente. Ó. Você está em pé na beira do lago e estava filmando esse morro aqui atrás e passa esse pessoal aqui no jet ski. Você está mais alto do que eles, porque eles estão sentados em um jet ski que tem 1,20 m aí, de altura, mais ou menos, mais uns 30 centímetros dele aí afunda dentro da água, onde fica o pé do cara ali, tá na água, quer dizer, ele está sentado ali muito baixo, jamais ele vai estar mais alto do que você. E olha o que aconteceu, você mostrou aqui pra gente o que a perspectiva esconde, ou seja, do ombro desse cara aqui, das costas, do meio das costas dele para cima, está tampando quanto dessa montanha aqui? Você acha que ele está tampando 40 centímetros de montanha? É claro que não, ele está tampando aí, se essa montanha tem 60 metros, ele está tampando aí uns 30 metros da montanha. Então, o que a gente tem dito é que a perspectiva é a falsa curvatura, é ela que esconde os objetos, é ela que esconde as coisas, ou seja, é uma onda de 1,5 m, 2 metros, que apesar de estar mais baixo do que a sua visada, você pode estar a 5 metros do nível do mar. Você pode estar 5 metros acima do nível do mar. Mas se a 10, 20 quilômetros tiver uma onda de 2 metros de altura, ela pode estar tampando uma ilha, ela pode estar tampando metade de uma ilha. É isso que acontece, é uma falsa curvatura. Ou seja, você está acima do obstáculo, e esse obstáculo menor está tampando algo grandioso. Então, outra coisa importante aqui, o cálculo de curvatura se dá como se fosse uma esfera lisa. Quer dizer, todo o cálculo é feito em cima de uma esfera lisa, como se não tivesse onda, não tivesse obstáculos no mar. No próprio lago, essas marolas, no dia que eu fui, que estava ventando bastante, atrapalhou bastante a minha visão da ponte. Por que no outro dia estava melhor? Porque o vento estava muito mais fraco, a umidade estava muito mais baixa, então eu consegui ver mais. E no outro dia era curvatura? É óbvio que não. A ponte sempre esteve ali. As condições do tempo é que criou essa falsa curvatura. Então, veja bem, gente, essa calculadora aqui, ela não considera uma onda. Quer dizer, você viu ali no experimento do rapaz ali, que fez um teste de curvatura no lago, que é bem provável que aquele jet ski está abaixo da visada dele e estava tampando metade da montanha. Agora, você imagina no mar, gente, uma onda de 5 metros de altura, 3 metros de altura, no meio do mar ali, entre você e uma ilha a 40, 50 quilômetros de distância. Você acha que vai ter onda de quantos metros de altura ali? Essas ondas vão atrapalhar a sua visada. Essas ondas vão esconder o que você está filmando, seja uma ilha, um farol, enfim. Vamos passar uma conta que não traduz a realidade. Porque se eles tivessem feito uma calculadora que considerasse a perspectiva das ondas, os objetos sumiriam muito antes do que diz essa fórmula aqui. Então, é um engano completo. A pergunta a se fazer é, por que não se considera as ondas? Por acaso você mora em uma esfera lisinha, lustrada com óleo de peroba? Como é que você anula a perspectiva, que ela faz parte da realidade? Então, vamos voltar aqui para a calculadora para fazer a conta da curvatura. Então, a altura que eu estava, 2,10 metros, né? 2,10. Minha visada, 18 quilômetros. E vamos calcular aqui. Então, eu tinha que estar escondido praticamente 13 metros, 12,9. Praticamente tinha que ter 13 metros. Aí eu te falo, o aterro tem 3,60. E a altura máxima aí dos caminhões, se eu não me engano, é 4,40, porque tem questão aí de padrão de viaduto, que eles têm que ter uma altura máxima. Então, se você pegar 3,60 mais a altura média aí que a gente viu ali passando, botar 3,50, vai dar 7 metros, gente. E eu tenho aqui, teria que estar escondido atrás da curvatura 13 metros. Aí vão te falar, mas você não colocou a refração. Mas tá bom, então vamos colocar a refração para ver quanto é que fica. Vamos aqui no Metabank, que é um site que calcula já com a refração. Então vamos ver aqui a distância, 18 quilômetros.
Está em métrica, unidade métrica, né, que é o sistema internacional. Vamos colocar aqui a altura do observador, 2,10. Vamos lá, olha aqui, escondido, sem refração, 12,91, que era o que estava no outro site. Com a refração, que é esse item aqui, Refracted Hidden, 10,36 metros. Como eu falei anteriormente, a altura do aterro 3,60, mais a altura de um caminhão aí de 3,50, 4 metros, vai dar 7 metros, 7 alguma coisa, 7,50. Então, ou seja, eu tenho 3 metros que de folga ainda. Nada acima desses 10,36 aqui poderia aparecer. Um objeto de 10,36 em diante é que poderia ser visto, ou seja, teria que ser um objeto aí de 10 metros e 40 centímetros para eu começar a ver aqui. Então, essa parte vermelha aqui é a parte que está obscurecida pela curvatura. Então, o caminhão teria que ter acima de 10 metros e 36, usando a refração, gente. Mas veja bem, lá no teste você vê o carro passando físico, aquele carro físico, você está vendo lá. Então, eles dizem que tem que ter a refração. Mas isso é questionável, porque você está vendo um objeto passando ali. Então, eu estou vendo um objeto físico, eu poderia usar perfeitamente esse aqui, de 12,91. Mas, se eu usar essa refração, que é uma distorção das coisas, a curvatura nada mais é do que a perspectiva. A perspectiva é a falsa curvatura. E a refração distorce as coisas. É isso que acontece no mundo real, é isso aí. Você vê a refração distorcendo as coisas de você. E se tivesse curvatura, eu não poderia ter visto, gente. Então, existe uma coisa chamada hierarquia de evidência. Não tem curvatura, não pode ser uma esfera. Então, eu não estou sobre uma esfera, porque senão eu não poderia ter visto os carros passando aqui nessa área mais vermelha, porque eu estou numa esfera, gente. Então, aqui está a minha visada, eu poderia ver apenas o que está acima dessa linha aqui, dessa linha preta aqui, que é essa parte azul, roxa aqui. Tudo que está abaixo aqui eu não posso ver. Ou seja, 10 metros e 36 é essa linha vermelha aqui, da esfera lisa, que é outra coisa que não existe. Então, é isso aí, mais uma vez, provado que não existe curvatura de forma cabal aqui. E é por isso que a Terra plana cresce, porque você consegue mostrar essas coisas que as pessoas percebem. As pessoas que estão procurando a verdade conseguem perceber isso aqui. Inclusive, eu vou mostrar aqui um vídeo comparativo para você ver como que foi um dia com muita refração e o dia que eu peguei o aterro por inteiro. Você vai ver que no primeiro dia eu não consegui ver o aterro e no segundo eu consegui. Ora, o que aconteceu? A curvatura é elástica? Um dia ela aumenta, outro dia ela diminui? Claro que não. O objeto sempre teve ali apenas as condições de observação que não eram adequadas. Inclusive, o nosso teste aqui foi feito focado em pegar algo que não poderia ser visto de forma alguma. E a Terra segue plana, como sempre foi plana. Agora aqui segue um comparativo. Aqui foi um dia que não estava bom, a refração estava muito forte. Você vai ver o caminhão descendo aqui sobre a ponte e ele vai sumir na refração porque as condições do tempo não estavam boas para o teste. Você dá para ver a ponte, mas ali no aterro, no dia melhor, você vê o carro passando sobre o aterro, que indicaria, né, a não existência da curvatura. Aqui ele saindo da ponte, a gente já meio que perde ele, né, apesar de estar muito próximo ali, talvez. Nesse dia, segundo o site aqui, Clima Tempo, estava uma umidade aí de 60%. Eu fui no dia seguinte, peguei já os carros passando sobre o aterro. Você vê o carro passando sobre o aterro, umidade indicada lá de 50%, ou seja, 10% já me deu uma melhora drástica. Imagine se eu pego 30%. Então eu vou mostrar um trecho aqui do vídeo do nosso teste, que a gente pegou o aterro. Esse aqui é um trecho do vídeo que vai ficar no final para você ver, que já dá para ver o caminhão, um ônibus, não sei, um carro passando sobre o aterro. E você viu que no vídeo anterior aqui, comparando o tempo, o dia não estava legal. Quer dizer, foi a curvatura que me escondeu? Não, claro que não. Acontece que nesse dia as condições estavam melhores, a umidade baixou 10%, o vento baixou, e eu consegui ver o aterro, o caminhão passando sobre o aterro. Então, não foi a curvatura que me escondeu, mas foi as condições do tempo. Ou seja, o vento cria perspectiva, porque ele cria as marolas. Apesar de eu estar acima dessas marolas, ela pode, uma marola de 1 metro ou de 50 centímetros ali, com um vento muito forte, nesse lá, que é um lugar muito aberto, pode me criar uma perspectiva e eu não ver o objeto, que é exatamente o que a gente mostrou naquele vídeo ali do Diego Roque, que ele tentou demonstrar que ele se elevou a uma determinada altura e conseguiu ver mais, porque ele subiu. Quando, na verdade, ele venceu foi a perspectiva. Ele não venceu a curvatura, porque a perspectiva é a falsa curvatura, que a gente já explicou ali anteriormente.
Então segue agora, seguir o teste que eu fiz lá na Praia dos Buritis, no dia 18 de janeiro de 2018. E você pode conferir aí mais uma vez que não existe curvatura. E não é uma questão de opinião, é uma questão de fato e de realidade concreta. Segue o vídeo, pessoal. Um abraço para todo mundo e tchau. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ver uns 9, mas são 10 pilares. E ali está o aterro. Tem um carro agora passando em cima da ponte, ali estamos vendo. Segue o carro sobre a ponte aqui na Praia dos Buritis. Está passando em cima do aterro. Olha lá, 3 metros de altura. Não pode acontecer isso, porque teria que estar escondido pela curvatura, pela altura do aterro. Estamos vendo ali, ó, o deslocamento dele em cima do aterro, que tem 3 metros de altura. Então ele está seguindo ali o aterro, vai subir a ponte daqui a pouco. O aterro tem 3 metros de altura. Praia dos Buritis, em Palmas. 18 km da ponte. A ponte tem 25 metros de altura. A cota do lago aqui 212, que é a cota de operação da usina. Não se altera esse valor. Agora ele chegou na ponte. Olha lá, o caminhão chegou na ponte. Passou o primeiro pilar, vai para o segundo. São 10 pilares na ponte. Olha lá o caminhão branco subindo a ponte. Estamos aqui na altura de 2,10 da lâmina d'água. Olha lá, o caminhão subiu a ponte. Está chegando na mísula central ali, tem altura de 25 metros. Cota do grade 236, a cota da lâmina d'água 212 dá 24 metros, mais um guarda-corpo, 25 metros de altura a ponte. Passou a descer, ó. Vamos contar os pilares da mísula ali central. Desceu 1, 2, 3, 4, 5 pilar, tá indo pro 6º pilar. 6º, 7º pilar, tá indo pro 8º. Tem mais 2 pilares. Certamente ele já passou do 9º. Agora ele está indo para o aterro. Saiu da ponte já, está entrando no aterro ali. Inclusive vai pegar o primeiro poste ali do aterro. Aí, saiu do aterro. Aí, saiu da ponte, segue no aterro agora. E aí a refração, ele está ali ainda. Para ver a refração atrapalhando um pouco, mas ali aquela posição daquele deslocamento ali é de 3 metros de altura. Se vê nitidamente um deslocamento ainda do caminhão ali no aterro. Crianças, não balancem no trapiche, no deck, senão vai atrapalhar aqui. Segue o caminhão ainda no aterro. Vamos ver mais de longe aqui. Aí ele tá ali ainda. Tá meio que se confundindo com a refração ali, mas ele segue ali ainda. Passando perto daquela luz agora ali, mas vamos ver aqui se tem outro caminhão passando. Então o caminhão, vamos ver se a gente pega outro passando aqui. Tá vindo outro caminhão agora ali no aterro.
Segue outro caminhão ali no aterro. Tem 3 metros de altura. Miguel, não bate no... Ei, tudo bom? Não bate no trapiche, porque senão balança a câmera. Tá bom? Vamos filmar aqui agora. Cadê o caminhão? O caminhão tá ali ainda, passando. Vamos lá. Tá seguindo ali o caminhão na ponte, no aterro. Tá vendo o caminhão passando aqui no aterro, ó? Daqui lá dá 18 quilômetros. Tá vendo aqui o caminhão se movendo? Ó, tá vendo? Ele vai chegar na ponte, ó. Tá subindo agora, ó. Ele vai, ó. Ele vai subir, ó. Ó lá, 18, ó. O outro vai descer, né? Então aquele ali vai descer, ó. Ó lá. Desceu. Ele já tá no aterro ali, aquele ali, ó. Tá se movimentando ali no aterro, ó. Tá vendo ele passar no aterro? Passando, já passou quantos postes? Já uns... Ó, passou uns 4 postes. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Ali. Vamos pegar aquele caminhão lá em cima do aterro. Da ponte, aliás. Olha lá, tá em cima da... Passou da primeira do centro, vão central ali, ó. Então ele passou um pilar, passou no segundo, terceiro, quarto, quinto. São 10 pilares de cada lado. Isso aqui nós estamos filmando aqui a ponte, para ver a distância, que não era para ser vista daqui, entendeu? Pelo menos o aterro, a ponte mais alta, a parte mais alta sim, mas o aterro tem 3 metros jamais. Não podia ser visto não. Então o caminhão já entrando na terra ali, ó. Então ele segue ali, ó. É. Ali ele misturou um pouco na refração. Vamos ver se pegar um caminhão vermelho é possível. Ou um carro de polícia. Daqui dá 18 quilômetros? 18 quilômetros. De onde a gente está aqui. 18,2 mais ou menos. Olha lá. Outro caminhão passando. Ah, agora sim, legal. Vai vir um carro de polícia, ó. Olha lá. Tá a sirene. Vamos ver, ó. Tá bem rápido ele, ó. Subindo a ponte. Vai chegar no vão central dela agora. Ali é 25 metros de altura, né? Então tranquilo, podia ser visto. Mas à medida que ele descer e chegar na terra, ó, que tem 3 metros, não pode ser visto. Então ele já desceu 1, 2, 3 pilares ali, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou no aterro. Ali ele tá no aterro já. Então ele já entrou no aterro ali, ó. Começou a passar pelos postes ali, ó. Olha lá. É um carro de polícia, uma ambulância. Tá no aterro, tá sobre o aterro ali, ó. Não podia ser visto primeiro. O aterro da ponte. Tá vendo ele passando sobre o aterro lá, ó? Olha lá. Passando sobre o aterro, ó. Crianças, não treme aí não, crianças. Senão vai tremer a imagem aqui. Não pula no deck não. Olha lá, ele vai chegar daqui, a gente chega até em Palmas, vendo ele chegar em Palmas. O carro de polícia, né? Eu acho que é um carro de polícia. Olha lá. Aí, gente, ó, 3 metros de altura o aterro. Como que pode ser visto esse carro passando sobre o aterro? Ou seja, não tem curvatura. Impossível de ser visto. A 3 metros de altura da lâmina d'água. A gente vai medir o aterro depois aí pra gente ter certeza qual a altura do aterro, mas ele, cota de projeto é 3 metros. Então agora tá passando ali próximo a uma ilha, né? Escondeu atrás da ilha ali. Tem uma ilha no meio ali. Não sei se ainda tá. É uns matos ali,
Muita árvore que não foi cortada no lago, né? Fica aí. Crianças, não treme o deck. Agora sim, ele vai. Agora sim ele escondeu atrás daquela ilha, da Ilha do Canela ali. O braço do lago aqui, se não me engano. Deixa eu ver. É o braço do lago aqui. E não dá mais pra ver. Então é isso aí, gente. Provado que não tem curvatura. A água não faz curva. A terra é plana. Mais do que provado, impossível. 18 km de distância. Vimos a ponte toda e vimos os carros passando sobre o aterro. Então, mais um carro ali passando sobre o aterro. Olha lá, o carro vai vindo. O carro agora são quase 7 horas. Nós estamos aqui na Praia dos Buritis, em Palmas. Tá vindo ali o carro passando sobre o aterro. Vou filmar aqui aonde a gente está, em volta, para vocês verem. Olha lá, ainda tá no aterro. Ele vai começar a subir a ponte agora. Vamos pegar esse último aqui. Falta 4 minutos para a câmera acabar a filmagem, mas vai pegar ele subindo ainda. Então ele vai subir o aterro. Crianças, para aí de pular no deck. Ó. Vai subindo a ponte. Pronto. Subindo a ponte. Então aqui Praia dos Buritis, pôr do sol ali. Luz e mangues do outro lado. Praia dos Buritis. Pessoal aqui no deck. A altura aí da nossa filmagem, 2,10. Onde está a Praia dos Buritis? Praia muito legal aqui de Palmas. Vamos tomar banho. Então vamos voltar lá na ponte. Aqui, estamos aqui em cima do deck. Vou filmar o deck agora aqui. Câmera 2,10 de altura da água. Esse deck tem 40 centímetros da lâmina d'água. Vamos lá. Mais uma vez aí. Outro carro de polícia, uma ambulância passando. Tá? Então é isso aí, gente. Tem mais 2 minutos aqui de filmagem da câmera, né? Vamos deixar aqui filmando. Pra você ver que não tem curvatura. Não tem o que dizer. Quer dizer, quando a pessoa vem perguntar, e o Equinócio, e o Cruzeiro do Sul, e o voo de Cisne em Santiago, mas, cara, primeira coisa, e tem hierarquia de evidência. Se não tem curvatura, não tem bola sem curva. Então tudo mais tem outra explicação. É o que a gente está querendo, é o que a gente está buscando, as explicações, né? E a gente é combatido ainda por fazer isso. E daí você está vendo ali que um carro está sobre um aterro de 3 metros de altura da água, e aqui nessa distância, se a gente desconsidera essa refração aí, que o pessoal coloca, mas aqui não tem refração hoje, ele teria que estar aí a 13 metros, né? Atrás da curva. A gente vai colocar o cálculo depois no vídeo, mas tá vendo aí, ó, aquele aterro ali, a gente vai filmar ele de perto depois. Tem rota de projeto, 3 metros de altura. É impossível, ele não poderia ser visto, então. Os carros passando ali não era para ser visto. Ele já andou, ó, quantos postes de luz? Ele passou da ponte ali, ele saiu da ponte. Vamos contar os postes de luz ali. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais de 10 postes. Nós vimos esse carro passando ali, né? Vamos ver se ainda pega ele aqui.
já passou atrás da ilha ali. Tá? Já escondeu ali atrás daquele braço ali que entra pra dentro do lago. Faltando 24 segundos de filmagem, agora tá mais escuro. Mas ficou bem evidente aí pra todo mundo que curvatura ausente. Claro, a água não faz curva, a água é sempre nível. Depois a gente completa o vídeo com os cálculos. Um abraço, pessoal, muito obrigado, tchau.